Bem-ajam, açorianos. Eu sou o Rodolfo. Eu sou o Belém. Bem-vindos ao último episódio de Entre Aulas. O podcast de todos os jovens açorianos, onde abordamos diferentes temáticas da cultura e história dos Açores. Hoje temos uma senhora, natural de Santa Cruz da Graciosa, licenciou-se em Agronomia pelo Instituto Superior de Agronomia e desempenhou várias funções, nomeadamente Diretora Regional de Desenvolvimento Rural, Diretora Regional dos Assuntos Comunitários da Agricultura e o ano passado foi eleita Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo. Connosco, Fátima Amorim. Boa tarde e bem-vindo ao nosso podcast. Boa tarde. É um gosto estar convosco e estou aqui para tentar responder às vossas perguntas e espero estar à altura dessa assistência. Sabemos que a senhora nasceu na Graciosa, correto? Por acaso a minha família também é de lá e é uma ilha que eu gosto muito. É uma ilha graciosa. Sim. E muito boa para passar feita. Também. Até que idade é que viveu na Graciosa? Olha, eu saí da Graciosa com 6 anos, na Graciosa. E saí na Graciosa, o meu pai pertencia à Marinha. E durante vários anos ele estava nos faróis dos Açores, andou pelos faróis dos Açores. E quando a minha mãe engravidou e o tempo que ele esteve a trabalhar na Graciosa, eu acabei por nascer lá e sou efetivamente da Graciosa, por isso saí de lá quando ele terminou a sua comissão de serviço num dos faróis da Graciosa e regressei à terceira, como também já vivi em 5 ilhas dos Açores, por isso já conheço as 9 ilhas e vivi em 5 das ilhas dos Açores, porque ele depois dos faróis foi trabalhar para a Capitania do Porto e eu acabei por andar com ele pelas diversas freguesias, com ele e com o meu pai e com a minha mãe, pelas diversas freguesias dos Açores, pelas diversas ilhas dos Açores, peço desculpa. Já pensava em ser político quando tinha a nossa idade? Eu sempre gostei de política, sempre me interessei por ouvir os debates, por ter aqui algum pensamento, muitas vezes um pensamento sobre a nossa sociedade, sobre as questões relacionadas com as decisões políticas que se tomam, sempre me interessei, mas quando comecei a exercer funções de diretora regional, há uns bons anos, já trabalho há 36 anos, e há 20 e tal anos, quando comecei a desempenhar funções de diretora regional, aí tive mesmo um cargo político, um cargo de decisão, são cargos de muita responsabilidade, são cargos que nós estamos ali a decidir medidas e aspectos que influenciam a vida de muitas pessoas. Por isso temos que ir com toda a responsabilidade para esses cargos e temos que estar conscientes daquilo que vamos ter de fazer e de abdicar muitas vezes da nossa vida pessoal. Isto temos que ter essa consciência, mas sempre me interessei muito pela vida política e são muitos anos que tenho estado ligado a essa vida, da qual também me fez aprender muito, fez-me aprender e eu acho que os jovens, cada vez precisamos mais jovens a estarem junto daqueles que neste momento estão a exercer cargos políticos, porque depois também vão precisar nos substituir num futuro relativamente próximo, por isso é importante estarmos aqui todos unidos e articulados e passar um bocadinho do que é agora que estou numa autarquia, passar um bocadinho esta mensagem do que é que se faz ou como Presidente de Câmara, ou como Vereador, ou mesmo, nos casos anteriores, como Diretora Regional, o que é que realmente o peso que tudo isto tem em termos de responsabilidade pelas medidas que tomamos. E a área da agricultura também foi sempre aquela que despertou mais interesse? Muito interesse. Olha, eu lembro-me que eu ainda era bem pequenina e sempre gostei muito da área agrícola, sempre gostei muito de falar com agricultores e quando decidi, quando chegou a altura de me inscrever para a universidade, foi a minha primeira opção. E o meu pai, nem a minha mãe, nem tive nenhum familiar que estivesse ligado à agricultura, mas eu desde a primeira hora sabia que era aquilo que eu queria fazer. E com 18 anos fui para Lisboa, para o Instituto Superior de Agronomia.
Nunca tinha ido a Lisboa, isto nos anos 79, 80, e fui sozinha para Lisboa para ingressar no Instituto Superior de Agronomia. Foram 5 anos, porque quando eu estudei o curso era de 5 anos, não tínhamos o Bolonha, nós tínhamos um curso, uma licenciatura de 5 anos, e sabia que era aquilo e nunca me arrependi até o dia de hoje. E mesmo existendo outras funções que não uma função diretamente ligada à agricultura, mas sempre que nós temos na Câmara projetos ligados à área agrícola e que me dão muita satisfação, e foram 31 anos, 32 anos que trabalhei sempre com agricultores, da qual aprendi muito com eles. Passado 5 anos, regressei à terceira, depois de ter tirado de Agronomia, ter licenciado em Agronomia, quis vir logo para a minha ilha, que não sendo ilha de nascença, mas era ilha de coração, trabalhar, porque queria dar também o meu contributo para o setor agrícola, e aprendi muito com os agricultores. É uma profissão que me dá muita satisfação, as relações que estabeleci com todos eles e relações também de amizade que ficam até os dias de hoje, independentemente de não estar agora tanto em contacto com os agricultores, como tive até há relativamente pouco tempo. Acho que devemos investir mais na agricultura, em que vertente? Nós temos investido muito na agricultura, e tem sido fundamental os financiamentos da União Europeia para a agricultura. Nós temos investido durante esses anos todos, os próprios agricultores têm investido muito, têm modernizado muito a agricultura, por isso é que começámos a ter produtos de maior valor acrescentado, começámos a ter maior produção em algumas áreas. Nós representamos 35% da produção de leite a nível do nosso país, e a nível também da produção de queijo. Nós temos aqui, representamos 50% da produção de queijo a nível do nosso país. Nós temos um peso bastante significativo em termos de agricultura ligada aos produtos lácteos a nível do nosso país. E isto deve-se muito, temos um leite de excelente qualidade, já começámos a produzir leite biológico, assim como temos também produtos hortícolas e frutícolas produzidos em modo de produção biológica, e foi por muito investimento que se fez na agricultura, e os fundos europeus foram fundamentais para este desenvolvimento. A nossa integração na então Comunidade Económica Europeia foi fundamental para que hoje em dia tivéssemos a agricultura que temos. Temos aqui outro problema, é que os agricultores investiram, e a semana passada tivemos aqui, ou já esta semana, tivemos aqui um anúncio da redução do preço do litro de leite ao produtor, que isto é muito mau para os nossos produtores e para o setor agrícola aqui da Ilha Terceira, que investiu para se modernizar, para produzir produtos com melhor qualidade, e o preço que é pago ao produtor não é o preço justo. Por isso, a gente vive aqui um momento muito complicado, e que pode levar a que muitos agricultores abandonem a atividade. E aí podemos ter aqui também um problema social associado a este abandono, que é, esses agricultores depois têm que ter outro modo de subsistência. E não sendo direcionado para não poder ter aquela atividade, porque ela não lhes traz o rendimento, ou não é sustentável em termos financeiros, pode ser um problema, inclusive para a região. Nós precisamos de agricultores, a produzir, porque se a população mundial está a aumentar, nós precisamos ter alguém que produza aquilo que nós precisamos consumir, porque todos os dias em cima da nossa mesa temos produtos que vêm da agricultura. O professor Alan esteve cá há 2 semanas e deixou uma pergunta para si: se lhe estão a ocorrer bem as suas novas funções. O que é que nos pode contar? Isto é assim, eu tinha experiência de 4 anos a trabalhar com o professor Alan como variadora, com outras funções, tinha de áreas específicas que foram definidas pelo Presidente, a área do urbanismo, a área da ação social, da educação, também ligada à educação, e foi um período que também me fez aprender e crescer em termos pessoais e profissionais. Foram 4 anos que aprendi muito com o professor Alan, sendo uma pessoa que eu estimo muito, que tenho grande amizade por ele,
que me ensinou muito daquilo que eu estou a aplicar atualmente. Claro, à minha maneira, como se costuma dizer, usando esta expressão, eu sou uma pessoa diferente do professor Alan, tenho algumas coisas em termos de trabalho diferentes do professor Alan, mas o período que eu tive o privilégio, eu digo que foi um privilégio, de trabalhar com o professor Alan, de ter sido convidada por ele, só me fez também crescer e facilitar a vida para o período de 4 anos que vou ter pela frente. É um período que não é fácil, é um período desafiante, em que nós em Angra Conselho, e quando falo em Angra Conselho, falo no seu Conselho, nas suas 19 freguesias, há aqui investimento importante a realizar, há um apoio que temos que continuar a dar, por exemplo, a nível da educação, temos que continuar a apoiar a educação, temos também responsabilidades nesta área, mas são funções muito exigentes, mas quando a gente faz por gosto, eu quando aceitei este desafio que me foi colocado, aceitei que tive um tempo que ponderei, se me sentia também capaz, fiz uma análise a mim própria e aos 4 anos anteriores, e depois também disse, o que pensei foi o seguinte: tem aqui uma pessoa que me está a fazer este desafio, neste caso concreto foi o professor Alan, que me fez este desafio, é porque também está a confiar em mim, e ele também me conhece e sabe que eu me empenho muito naquilo que faço. É isto que eu estou a fazer. Gosto muito de estar com as pessoas, gosto muito de ouvir, de estar presente, de ouvir o que cada um está a dizer, gosto muito de ouvir críticas, mas que sejam construtivas, porque só vai melhorar o meu trabalho. Nada é perfeito, o que a Câmara faz não está perfeito. Em nenhum mandato foi perfeito. Há sempre coisas que podemos melhorar e é isto que eu estou a tentar melhorar, sabendo que foi feito um trabalho extraordinário pelo professor Alan e que eu gostaria, e estou a fazer de tudo para dar continuidade a esse trabalho à minha maneira. Mais uma vez repito. Quais as maiores dificuldades que tem sentido nestes primeiros meses de presidência? As maiores dificuldades têm a ver fundamentalmente com a área social. E das respostas que é preciso ter em cima da mesa para dar à área social, na área social. A falta de habitação no concelho é uma dificuldade que eu tenho sentido, porque o próprio município não tem casas disponíveis para poder acudir a todas aquelas famílias. E há muitos jovens que querem vir trabalhar, que estudaram no exterior. Nós, por exemplo, temos um sistema de bolsas de estudo, que é um sistema que tem permitido muitos jovens estudar, seguir os seus sonhos e estudar em várias universidades do país. Isto tem sido ótimo. E muitos desses jovens, nós gostaríamos que eles regressassem à Ilha Terceira e ajudassem a desenvolver a nossa sociedade, nos mais variados setores de atividade. E neste sentido, nós temos aqui algumas dificuldades. Tem a ver, muitos desses jovens não querem continuar a viver em casa dos pais, querem ter a sua própria habitação, o que é legítimo, um jovem querer começar a construir a sua própria família, quer ter a sua própria habitação, e neste caso concreto não termos esta disponibilidade, embora há aqui um investimento previsto de construção de habitação e muito direcionado também para os jovens, como também a nível do emprego. Muitos desses jovens que se licenciaram ou que concluíram o mestrado, por vezes não encontram na Ilha Terceira, na sua ilha, eu estou a falar só fundamentalmente da Ilha Terceira, o emprego qualificado para o qual se formaram. E isto é um problema que nós temos que resolver. Nós temos um projeto para a construção, para a requalificação de um espaço para um centro empresarial, para trazer para cá empresas que possam proporcionar a esses jovens emprego qualificado e bem remunerado. Porque um jovem que leva 5 anos da sua vida ou mais, depois com mais alguma formação ou doutoramento que queira tirar, e depois não consiga encontrar emprego qualificado na sua ilha, porque é aqui que ele quer viver, a mim preocupa-me isso. A área social é daquelas áreas que atualmente, a nível das competências da Câmara, daquelas que são as nossas competências, que não só são da Câmara Municipal, são também do próprio Governo Regional, são aquelas que neste momento me estão a preocupar mais. E os jovens, e eu estou aqui com jovens,
são aqueles que nós estamos a dar muita atenção e temos que cada vez dar mais atenção e ouvir-vos em primeiro lugar. E nós temos um órgão que é muito importante para nós, que é o Conselho Municipal da Juventude, na qual convidamos sempre as escolas a terem o seu representante do Conselho Municipal da Juventude, para dar voz aos jovens, para ouvirmos os jovens, ouvirmos o que os jovens têm-nos a dizer, que medidas é que gostariam de ver implementadas no caso de Angra, no seu Conselho, para que também a Câmara possa atuar e ir de encontro às necessidades dos jovens, estão a perceber? Mas aquela que me preocupa mais neste momento é a questão social, e quando falo social abranjo aqui uma panóplia de áreas, na qual também está incluída a área da educação. A senhora está a falar de jovens e costuma estar frequentemente ligada aos projetos de jovens. Quais são os principais projetos que destacam com os jovens terceiros? Olha, nós temos sempre, quando eu falo no Conselho Municipal da Juventude, falo no Conselho que tem por obrigação preparar um plano de atividades. Prepara um plano de atividades em que os próprios jovens nos dizem que projetos é que devemos implementar no Conselho. E nós seguimos depois, o plano é aprovado pelos conselheiros, nós temos representado no Conselho Municipal da Juventude 48 jovens conselheiros, e seguimos o plano que nos é apresentado e depois implementamos à parte deste plano outras medidas, quer seja as bolsas de estudo para doutoramento, pós-doutoramento ou para licenciatura ou para mestrado, quer seja também o apoio que damos às escolas para que as escolas possam desenvolver os seus projetos pedagógicos, o que é muito importante, podermos dar esse contributo aos nossos estabelecimentos de ensino e eles possam desenvolver outros projetos que possivelmente sem este apoio não poderiam fazer, mas depois essas outras medidas que eu vos falei em termos de habitação, em termos de emprego, são questões que também, como eu referi, afetam os jovens e que nós estamos a trabalhar nessas mesmas áreas para também que os jovens tenham a sua vida mais facilitada. Sempre que grupos querem ir fazer alguma visita a algum local que não é na sua ilha, nós também, sempre dentro do possível, estamos a apoiar esses jovens, e quando fazemos o nosso programa cultural também é preciso falar da cultura, porque a cultura também educa, como é natural. Nós passamos no programa cultural, que também vai de encontro àquilo que os jovens do Conselho de Angra do Heroísmo necessitam e gostam. Fazemos um programa cultural que também abranja todas as faixas etárias, desde os jovens aos menos jovens. Que tipo de projetos a Câmara devia apoiar mais nas escolas? Pois é assim, nós aqueles que apoiamos são aqueles que nós achamos que devemos continuar a apoiar. Quando eu falo que as escolas podem se candidatar para projetos pedagógicos que querem desenvolver na própria escola, nas mais diversas áreas, eu acho que estamos no caminho certo. Estamos a apoiar a escola a desenvolver os projetos que sente necessidade, que fazem falta aos seus alunos, aos alunos que frequentam aquele estabelecimento de ensino. Por isso, mas estamos sempre abertos às sugestões de outros projetos que queiram ver implementados nas escolas. Nós temos um projeto que eu valorizo muito, isto para as escolas do primeiro ciclo e do pré-escolar e primeiro ciclo. Tem a ver com um trabalho que fazemos sempre no final do ano, é uma oferta que dirigimos a todas essas escolas do pré-escolar e do primeiro ciclo, que é falar sobre o nosso património. Nós temos um património riquíssimo a nível cultural, a nível histórico e natural, e todos os anos preparamos, e normalmente é um livro ou um jogo, para que os nossos jovens do Conselho aprendam mais sobre a sua a zona ou o território onde vivem. E isto são projetos que vamos desenvolver, mas sempre que nos apresentam um projeto na área da educação, logo que existe a disponibilidade financeira, porque também nós temos orçamentos que são limitados,
se existe essa disponibilidade financeira, nós abraçamos esses projetos. Mas acho que aquele regulamento de apoio que nós temos para as escolas, que abrange os projetos pedagógicos, as visitas de estudo e com complemento à ação social escolar, acho que é um apoio muito significativo e muito importante para que os jovens possam desenvolver outras atividades na sua escola. E agora, falando também das São Joaninas, a Câmara Municipal está ligada às São Joaninas, o nosso podcast tem como tema a serenidade, que é o tema deste ano, 2026, das São Joaninas. A senhora acha que isto é um apelo aos jovens para darem valor à nossa cultura e aos Açores? Nós temos utilizado sempre as festas São Joaninas, as maiores festas do Conselho, para falar em temas que nos dizem muito a nós, angrenses, a nós, terceirenses. E também abordando temas que são temas importantes a nível do país. Se bem se recordam, há 2 anos falámos do 25 de Abril. E foi no fundo um aspecto muito importante que relembrámos a muitas pessoas toda a história que teve por trás do 25 de Abril. Este ano estamos a abordar o tema dos Açores e vamos abordar muitas nossas tradições. Também chamando a atenção dos jovens para a necessidade da preservação das nossas tradições. Quando se fala do nosso Carnaval, quando se fala do Espírito Santo, quando se fala para aqueles que gostam das touradas à corda e de outros aspectos do nosso artesanato, nós queremos chamar a atenção da nossa população para aqueles aspectos que são importantes na nossa cultura. Estamos aqui a falar da nossa cultura, que os jovens têm que a preservar. Eu tenho tido a oportunidade de visitar todos os grupos que estão a ensaiar agora para o Carnaval e eu fico muito satisfeita por ver os jovens que participam no Carnaval. Cada vez participam mais jovens no Carnaval e isto quer dizer que a nossa tradição do Carnaval se vai manter. Agora precisamos transformar esta tradição em património imaterial da humanidade, porque é aquilo que é nosso, é diferente do que se passa em outras partes do mundo ou mesmo do nosso país. E por isso, os jovens é fundamental utilizarmos as São Joaninas, as festas do Conselho, para chamar a atenção dos jovens e da população em geral para aquilo que é nosso ou para temas que são temas que é preciso relembrar a sua importância para a nossa sociedade. Acho que os jovens de hoje estão preparados para a política? Isto é uma pergunta difícil. Eu penso que os jovens têm de se aproximar mais dessas questões da política, têm de se aproximar mais das políticas. É importante que os jovens estejam atentos aos debates que se faz, às notícias que se correm, que a gente pense que os jovens tenham consciência que quem abraça, no fundo, essas funções políticas, que tem muita pessoa a trabalhar seriamente, que não é tudo corrupto, como às vezes se quer fazer passar, tem pessoas que levam muito a sério, a maior parte leva muito a sério as funções que desempenham. E é preciso passar esta mensagem aos jovens. Além da responsabilidade que é ser político e desempenhar funções numa Câmara Municipal ou num Governo, é uma responsabilidade grande, e mais uma vez repito, porque estamos ali a tomar decisões que influenciam a vida das pessoas e têm que influenciar, para mim tem que influenciar positivamente a vida das pessoas, por isso temos é que fazer os jovens virem ter com eles. Não esperar muitas vezes que os jovens venham ter connosco, nós temos que ir ter com os jovens. E por isso, quando é que falei no Conselho Municipal da Juventude, nós estamos a ir ter com os jovens, para que eles nos possam também dizer: vocês estão a fazer algo que não está a ir de encontro ao que deve ser uma política da juventude. Nós estamos neste momento a desenhar
o Plano Municipal da Juventude. Temos o Conselho Municipal, estamos a desenhar o Plano Municipal da Juventude e vai ter acoplado a este Plano Municipal da Juventude um Observatório da Juventude de Angra do Heroísmo, um plano para o município, para o Conselho de Angra, associado a um observatório que este Observatório da Juventude, além de fazer um diagnóstico a essa faixa etária, vai também ter ali um leque de medidas direcionadas para a juventude, também propostas de emprego, tudo aquilo que for acontecendo e que seja importante transmitir à juventude. Mas é importante que os jovens, cada vez mais, se associem e tenham atenção ao que é ser um político e o que é ser um político correto, um político sério. Por isso, a partir deste ano, vamos também implementar a Assembleia Municipal de Jovem, sempre convidando as escolas para que, à semelhança do que se faz o Parlamento Jovem, também se fazer uma Assembleia Municipal Jovem, para que mais jovens venham ter connosco também à Câmara Municipal, embora vamos ter com eles às escolas ou aos sítios onde eles estão, mais jovens também venham à Câmara Municipal, conheçam o que lá se faz e se debata assuntos, nessa Assembleia Municipal Jovem, assuntos que dizem respeito aos jovens do nosso concelho. E acha que a política, como nós a conhecemos hoje em dia, está preparada para os jovens? A política é feita por homens e mulheres e é também feita por jovens, porque também temos jovens na política. Temos no Conselho, por exemplo, dou-vos exemplo, no Conselho Municipal Jovem, além de nós termos as escolas representadas, nós temos, e é um órgão de apoio à Câmara Municipal, nós temos jovens das juventudes, das diversas juventudes partidárias que quiseram pertencer, aceitar o convite de pertencer ao Conselho Municipal Jovem. Por isso, a política está preparada para os jovens, como está preparada outra atividade qualquer para os jovens. Precisa os jovens também quererem e terem consciência do que é ser político. Por isso, essas assembleias municipais ou os parlamentos municipais também estão a preparar os jovens, assim como as escolas, estão a preparar os jovens para o futuro. Nós precisamos dos jovens para nos substituir. Eu, daqui a poucos anos, já não estou na política e preciso ter jovens com ideias novas. Eu gosto muito de trabalhar com jovens e tenho jovens a trabalhar comigo no gabinete, porque têm sempre ideias novas e nós conseguimos ficar os mais crescidos, como eu costumo dizer, que ficamos mais enriquecidos com propostas que nos chegam dos jovens e que por vezes não tínhamos pensado naquela proposta, temos sim, senhor, faz todo o sentido esta proposta, isto vai ser uma melhoria para os jovens do nosso concelho. Como é que acha que vai evoluir a cultura açoriana? Nós estamos a fazer de tudo, e eu posso falar no Concelho de Angra mais em particular. Relativamente ao Concelho de Angra, nós temos muito cuidado com a área cultural. Nós estamos neste momento a preparar, eu quando falo em cultura, a cultura é muito abrangente, como todos nós sabemos. Nós fizemos a recuperação de um edifício que estava em ruínas desde o sismo de 1980, que é e que será, que vai abrir portas num futuro, espero eu, relativamente próximo, do centro interpretativo, que ali dentro será também, e muito pensar nos jovens. Quando eu falo neste centro interpretativo de Angra, que fica acima do jardim público, estou a falar, estamos a direcionar muito para os jovens, estamos a equipar as salas, pensando muito em que seja algo que atraia os jovens para conhecer melhor a nossa cultura, o nosso património, as nossas tradições, envolver tudo isto. Quando eu falo que vamos ter salas com muita tecnologia, porque eu sei que os jovens hoje em dia gostam e é importante para todos nós termos tecnologia e aprendermos de uma maneira muito mais agradável. Vamos equipar dentro de pouco tempo a primeira sala, em que vai ser muito interativa também, mas também, sem ser nesta vertente do centro interpretativo, porque ali naquele centro podemos conhecer, no fundo, a nossa história, a nossa cultura, mas também apoiando, quando eu digo apoiamos os grupos de carnaval, nós temos um festival de teatro,
nós temos um festival de música clássica o ano todo a decorrer em Angra. Nós temos uma preocupação grande a nível do município, e não é de agora, já vinha de mandatos anteriores, em ter um programa cultural ou trabalhar a nível cultural que abranja as diversas áreas, as diversas faixas etárias e ir de encontro ao gosto, aquilo que as pessoas gostam. Há pessoas que gostam de música clássica, então temos de ter aqui um festival de música clássica. E ele é muito frequentado, porque há sempre ali um público. Quando queremos um festival mais direcionado para um artista mais atual e que atrai mais os jovens, também pensamos nisto. O festival de teatro é sempre um momento importante no concelho, e depois todos os nossos grupos musicais que frequentam os nossos espaços de cultura, o Teatro Angrense, o Centro Cultural, ou mesmo o próprio Centro Interpretativo, faz-se conferências que também falam muito da cultura açoriana. Nós estamos a trabalhar e damos muito importante, é um eixo prioritário para nós e que temos que cada vez trabalhar mais neste eixo relativamente à cultura. Sim. E, por fim, pretende voltar à Graciosa? Eu não tenho já ligação à Graciosa. Eu desempenho também outras funções em representação da Câmara Municipal de Angra, no Conselho de Administração da GRATER, que é uma Associação de Desenvolvimento Regional que está sediada aqui na Terceira. E frequentemente há reuniões na Graciosa, porque este Conselho de Administração, esta Associação de Desenvolvimento Regional, trabalha na Graciosa e na Terceira. E quando há reuniões, eu vou frequentemente, essas reuniões decorrem na Graciosa, eu vou frequentemente à Graciosa. Em termos familiares, já não tenho ligação à Graciosa. Por isso, em termos profissionais, vou voltando lá sempre que há essas reuniões, mas e irei de férias à Graciosa, porque é uma ilha na qual eu nasci e a minha origem está ali, e os meus avós o meu avô era da Graciosa, por isso hei de voltar sempre à Graciosa em qualquer uma dessas circunstâncias, ou para férias, ou a nível profissional. Agora, viver, tenho a minha vida estabilizada aqui na Terceira e foi onde eu decidi viver e espero que seja até o resto da minha vida. De que forma é que se moderniza a cidade de Angra, sem alterar a sua arquitetura histórica? Eu o que acho é que a cidade de Angra não pode estar cristalizada no tempo. Nós temos vários regulamentos que nos obrigam a que a cidade de Angra, por ser uma cidade de património mundial, tem que obedecer a determinados requisitos. Há determinadas intervenções que nós gostaríamos neste momento de realizar e que não é possível realizar porque temos um documento chamado Plano de Pormenor e Salvaguarda de Angra, que nos obriga, e porque somos uma cidade de património mundial, reconhecida pela Unesco, temos que na realidade respeitar para não perdermos este título que é importante para nós. Se fomos a primeira cidade em Portugal reconhecida como cidade de património mundial, temos que nos orgulhar pelo título. Só que também não podemos estar cristalizados no tempo e não podemos fazer qualquer alteração. Nós estamos também aqui com um trabalho em curso de preparar uma proposta de alteração a este plano, de maneira a que, a nível do edificado de Angra, se possa introduzir algumas alterações sem nunca ferir aquele reconhecimento que nos foi dado pela Unesco. E isto estamos a fazê-lo a nível de materiais, a nível mesmo da própria construção e das coberturas. Nós vivemos numa cidade que temos aqui um problema a nível das madeiras que tem a ver com térmitas, que nos destrói completamente as coberturas e a madeira que existe na nossa cidade, e nós temos que estar atentos e modernizar neste aspecto. Nós vamos apresentar uma proposta relativamente, estou a falar neste caso concreto só do edificado de Angra, porque é algo que preocupa a população e que muitas vezes fica descontente, porque não pode pôr uma janela de PVC, mas nós temos por detrás uma legislação que não nos permite, e que as leis existem para serem cumpridas, e não podemos ser irresponsáveis ao ponto, ocupando
as funções que estamos a desenvolver, de dizer que sim, quando a própria lei diz que não o podemos fazer. Mas estamos aqui a desenvolver este trabalho para que a nossa cidade também se possa modernizar em termos de edificado, mas temos sempre aqui muitas outras, mesmo em outras áreas, podemos trazer aqui outras atividades que permitam também que a nossa cidade, quando nós trazemos cá congressos, trouxemos um evento que foi muito importante para nós e que também nos permite abrir horizontes, que foi a GLEX, que veio cá vários cientistas, vários investigadores do mundo que transmitiram, e sei que escolas estiveram presentes em alguns desses momentos, que também nos trouxeram muita informação, que é importante essa informação que nos trouxeram para o desenvolvimento do nosso território. Por isso, vamos continuar a trabalhar de maneira a termos uma cidade aberta para o mundo, uma cidade reconhecida por quem não vive nesta cidade. Nós, no final do mês de fevereiro, vamos estar presentes na Bolsa de Turismo de Lisboa, mais uma vez, a promover o nosso concelho, a falar da nossa cultura, das nossas tradições, do nosso património, e são sempre momentos em que somos abordados por muitas pessoas que visitam aquele espaço e que ficam com vontade de visitar o nosso território. E por isso vamos continuar a desenvolver este processo para termos sempre uma cidade moderna e uma cidade a pensar também na juventude, e que a juventude sinta orgulho de viver na sua cidade, na cidade de Angra, e que tenha aqui oportunidades. Agora damos a palavra ao nosso público. Se alguém tiver alguma questão, tem a oportunidade de fazê-lo agora. À vontade. Já tem algum artista selecionado para os Se eu anunciasse agora o artista para as Sanjoaneiras, quando fôssemos anunciar o cartaz, a surpresa já se tinha ido toda. Mas está a ser um cartaz muito bem pensado e um programa muito bem delineado, no meu entender, mas isto é assim, a gente nunca agrada a todos. E quem tiver a desempenhar funções como aquelas que eu estou a desempenhar atualmente e pensar que vai agradar a toda a gente, está completamente enganado. Vai haver sempre pessoas que não vão gostar do cartaz, vão dizer que o cartaz dos outros é melhor, mas isto a gente tem que aceitar, porque nós estamos, neste momento, posso-vos dizer que não temos nenhum artista contratado. Estamos a trabalhar no procedimento que vai levar à contratação desses artistas, porque nós temos sempre que ter aqui procedimentos públicos para dar oportunidade a todos os empresários de poderem concorrer e apresentar o melhor cartaz para o palco do bailão ou para outro palco qualquer. Neste momento eu não tenho nenhum artista, nem vos poderia dizer sem ser anunciado o cartaz, porque senão peço desculpa, mas senão perdia a surpresa, porque nós temos momentos chaves para apresentar o cartaz das Sanjoaninas, que já está praticamente pronto. Nós temos o programa, sabemos o que é que queremos em cada dia, em termos de atividades desenvolver nas Sanjoaninas, e vamos ter ali festa, como temos tido até agora, com programa para todas as idades. Estamos a pensar num programa para todas as faixas etárias, tanto no bailão como todos nos outros palcos. Marchas, estão agora também as inscrições para as marchas, já reunimos com as freguesias porque há um desfile de freguesias que tem que ser muito valorizado pelos jovens, o que se faz, porque o que pretendemos é que as freguesias, e este ano fazê-lo um bocadinho diferente, tenham um desfile de freguesias que seja ligado ao tema das próprias Sanjoaninas, mas também ligado com uma ligação grande à sua própria freguesia. Há muita coisa que se pode trabalhar, que faz parte da freguesia, mas que também está ligada ao tema das Sanjoaninas. Por isso, vamos ter aqui muitas atividades. Há uma novidade que eu gostaria muito que os jovens aderissem, aqueles que têm voz para esse efeito. Vamos começar este ano a desenvolver o Festival da Canção Angrense, em que solicitamos a todas as freguesias do concelho que se fizessem uma eliminatória na freguesia, em que quem vive naquela freguesia inscreve-se na junta de freguesia para o Festival da Canção. Depois haverá uma eliminatória
daqueles que se inscreveram na freguesia, para depois termos duas semifinais em Angra e uma final que depois levará à gravação de um CD e um videoclipe. Acho que quem tem voz, e os jovens têm jovens, e eu tenho percorrido, eu percorri até ontem os 60 grupos de carnaval que se vão apresentar nos palcos da Ilha Terceira, agora para a próxima semana. Por isso, há grandes vozes em todas as freguesias e vozes de jovens. Aproveitem essa atividade. É mais uma vez, também estão junto da Câmara Municipal e das juntas de freguesia, estão juntos do poder local e também veem que a nossa preocupação é que os jovens estejam perto de nós. Nem todos sabem cantar, mas aqueles que souberem cantar, e são muitos, que eu sei que são muitos, porque já tenho ouvido muito boas vozes, que têm aqui mais uma oportunidade também de colaborar connosco. Eu tenho uma pergunta. No que diz respeito ao desporto, está satisfeita com o desempenho da nossa ilha? Eu estou preocupada com o desporto. É assim, não estou preocupada com os jovens, porque eu tenho reunião com todos os clubes que existem ligados ao desporto aqui da ilha, tanto no caso da dança, como no caso do futebol, do basquete, e eu vejo que muitos jovens praticam atividade física, tem grupos ou clubes, tem 200 jovens em formação. São 200 jovens a praticar atividade física. Na dança, nós também, se assistirem ao Dia Mundial da Dança no pavilhão, veem a quantidade de atletas que temos a dançar na Ilha Terceira. Isto é um orgulho para todos nós. Agora, é preciso continuarmos a apoiar o desporto na Ilha Terceira, para que esses jovens que estão em formação, esses jovens que praticam desporto, continuem, incentivar esses jovens a continuar a praticar desporto. Se nós falamos tanto em que é preciso fazer atividade física, que temos problemas de obesidade, é preciso todos nós, município, câmaras municipais e também o Governo Regional, estarem de mãos dadas para que o desporto continue a existir na nossa ilha e nos Açores em geral, porque só assim é que também temos pessoas mais saudáveis, porque damos oportunidade a que pratiquem desporto e incentivá-los. Ainda este fim de semana foi aqui inaugurado um núcleo regional de treinadores de futebol, e é importante esse núcleo existir, porque os treinadores de futebol também atuam não só a ensinar a jogar futebol, como também em outras áreas de formação dos jovens. E eu falo mais dos jovens porque os clubes com quem tenho falado têm muita preocupação na quantidade de jovens que têm a praticar e que não os podem perder. E isto temos que estar atentos. Está a haver aqui um momento difícil para alguns clubes, que é preciso ter atenção. Nenhum de nós, nem as câmaras municipais, nem o Governo Regional, os políticos têm que estar atentos para que no clube feche, porque se fechar um clube, aqui no nosso concelho ou na nossa ilha, é uma quantidade ou um número muito significativo de jovens que deixam de praticar desporto. Bom, não é tanto uma questão, é uma observação que eu gostaria de deixar registado. Uma vez que este também é o vosso último episódio do podcast, de dar-vos os parabéns pela tanta atividade que vocês fizeram e pelas figuras que trouxeram aqui aos programas em que entrevistaram, aos parabéns aos muçulmanos, e dizer-vos, e aqui que é também bastante importante, que a Câmara Municipal de Angra, enquanto eu estive à frente do Conselho Executivo, foi sempre uma entidade muito amiga e a quem esta escola deve muito, sempre disponível, na pessoa até do professor Aldo, tanto como na pessoa da engenheira Fátima Amorim, sempre disponíveis para ajudar, para colaborar, para adquirir algum material, algum do qual vocês estão aqui hoje a usar, foi adquirido através de candidaturas que fizemos à Câmara Municipal, portanto, só temos a agradecer à Câmara
é o facto de estarem preocupados com a nossa juventude e com as escolas para desenvolver o conceito, de facto também tem que se passar por aqui. Muito obrigado, Sr. Fábio. Sem sombra de dúvida, concordo plenamente que a gente tem que ter todos uma preocupação com a educação. A educação tem que ser, é um pilar fundamental da nossa sociedade, porque sem educação não temos uma sociedade evoluída ou evoluída. E por isso espero que todos vós, que estão neste momento aqui na vossa escola, sigam os vossos sonhos, ou um curso profissional, ou uma licenciatura, ou um mestrado, mas que sigam os vossos sonhos, não parem. E as oportunidades vão surgir. Eu também tenho 2 filhos que têm lutado. E as oportunidades acabam e às vezes não se pode ficar só pelo mestrado, ou pelo doutoramento, ou pela licenciatura. Temos que continuar. Eu costumo dizer, e eu digo aos meus filhos, a gente estuda até o final da nossa vida. Eu na Câmara Municipal, como também quando estava noutras funções, eu todos os dias estudava. Eu tinha mesmo de estudar se queria saber das matérias sobre as quais estava a trabalhar. Por isso é uma educação ao longo da vida. E o município de Angra faz parte do Grupo Carvalho, educação ao longo da vida. Por isso preocupa-se muito com a parte da educação. E queremos continuar esse trabalho que fizemos até agora e que vamos fazer de certeza no futuro, que essa é a nossa vontade. E agradecer a vocês por terem dado a oportunidade de vir convosco. Para mim é que foi um privilégio estar convosco hoje. Desta forma, chegamos ao fim do nosso tempo. E em nome de toda a produção, obrigado. Obrigada. Pelo seu tempo. Obrigada.